Boa noite, fala Chico. Sejam todos muito bem-vindos à nossa noite de estudos doutrinários, nesta quarta-feira, onde um dia muito especial em que os profissionais de educação do município do Rio de Janeiro estão sendo vacinados. É um alento saber disso. A gente torce para que muito mais vacinas cheguem, o maior número possível de pessoas, e que quando chegar a sua vez se vacinem, estejamos todos sendo participantes, colaboradores dessa grande campanha coletiva, para o bem coletivo, que é a vacinação. Então a gente começa essa noite com esses votos de felicidade por essa conquista da educação no município do Rio, que isso se estenda para outros municípios, e que a vacinação se acelere para que a população esteja imunizada, protegida e a gente saia desta situação complicada. Reforço, quando chegar a sua vez de vacinar, se vacine. A vacinação é um gesto individual para o coletivo. Quando uma pessoa se imuniza, quando uma pessoa se vacina, ela está se protegendo e ajudando a proteger o outro. Quando um elo desse se rompe, prejudica o conjunto. Então, tome a sua dose de vacina, incentive aquela pessoa que está com dúvida, está com medo, a se vacinar também, porque é para o bem de todos. Isso faz parte do nosso desenvolvimento para o bem, esse gesto de caridade para conosco e para o próximo. É seguro, é eficaz e é importante. Então a gente vai começar essa noite com essa notícia feliz, para que um alentozinho surja no nosso coração, que às vezes nós esquecemos das notícias boas, nos prendemos às notícias ruins, mas nós temos notícias boas e vamos vislumbrar um novo horizonte fazendo a diferença. Cada um fazendo sua parte, a gente cobrando de quem deve ser cobrado, a gente chega lá. Nesta noite de quarta-feira, daremos continuidade ao estudo da obra O que é Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no primeiro capítulo falando sobre o diálogo com o cético. Cada semana a gente descreve um pouquinho mais, a gente discorre um pouquinho mais sobre o capítulo, fazendo bem pausadamente, para que cada ideia, cada conteúdo selecionado por Kardec seja debatido aqui com a gente. A gente lembra que além dos vídeos no YouTube e no Facebook, temos um grupo do WhatsApp para debate desta obra, o que é Espiritismo. O grupo fica aberto todas as quartas-feiras para discussão entre os membros. A gente deixa o link na descrição do vídeo para todos aqueles que quiserem participar. São todos bem-vindos ao grupo, para que juntos possamos nos unir nessa caminhada para o conhecimento e para o progresso. Antes de iniciarmos, vamos realizar a nossa prece, fechando os nossos olhos, levando os nossos pensamentos a Deus e agradecendo a oportunidade de estarmos vivos, a oportunidade de estarmos vivenciando os momentos para o nosso progresso. Que tenhamos, Senhor, discernimento para compreender que as dificuldades são obstáculos que precisam ser vencidos para o nosso progresso. Que tenhamos sabedoria, que tenhamos paciência e resiliência para suportar todos eles. Que possamos compreender que nós fazemos parte de um plano maior, integramos uma sociedade e vivemos nossas vidas, nossas existências, não só por nós mesmos, mas por todos aqueles que nos cercam. Que façamos o bem para o nosso próximo, para nós mesmos, para a nossa família e para todos aqueles que pudermos atingir através de nossos gestos, através de nossas palavras, que possamos, de todas as formas que forem possíveis, Senhor, estar a seu serviço. Graças a Deus. Bem, na noite de hoje nós vamos trazer um tema proposto por Kardec, descrito por Kardec nesse capítulo, que se chama Elementos de Convicção. E diferente do que a gente pode imaginar quando a gente lê esse subtítulo desse capítulo, Kardec não vai falar sobre quais são os elementos da convicção católica. Ele vai falar sobre a questão do indivíduo, como cada um recebe as informações, como que a convicção é pessoal. Isso aqui já estou dando meio que um resumo
do capítulo, desse subtítulo, né, desse subcapítulo. Porque Kardec nos demonstra, a partir deste trecho, como são variáveis as formas que os indivíduos encontram para crerem. Então, para que a pessoa se torne convicta, para que a pessoa acredite em determinados aspectos, são necessários elementos que podem se diferenciar do que é necessário para outras pessoas. E é sobre isso que Kardec vai trabalhar aqui. E a pergunta do cético, aqui no caso do visitante, é diretamente nesse sentido. O cético coloca, olha, a doutrina espírita, do ponto de vista filosófico, é racional. Ou seja, a doutrina espírita, do ponto de vista filosófico, ela é coerente. Racional no sentido que ele coloca, faz sentido, é coerente. Mas, de todo modo, existem pessoas que ainda precisam dos fenômenos para compreender. E ele coloca assim, mas fica sempre de pé a questão das manifestações, que não pode ser resolvida senão por fatos. Ora, é a realidade destes que muita gente contesta, e não deveis achar extraordinário o desejo que vos manifestam de testemunhá-los. Então ele está dizendo o seguinte, a gente não deve estranhar que as pessoas desejem testemunhar os fatos para que elas possam crer. Para algumas pessoas os fatos são muito importantes para a crença, apesar de a doutrina ser muito coerente do ponto de vista filosófico. E Kardec coloca que ele acha isso tudo muito natural, porque ele procura, né, Kardec, que sejam aproveitados todos aqueles que têm condições que cada um coloque para melhor observar os fenômenos, no caso, e, sobretudo, compreendê-los. Ora, quem não aceita essas condições mostra não ser tão sério do desejo de esclarecer-se. E com tal pessoa é inútil perdermos tempo. E Kardec, ele usa essa expressão inútil perdermos tempo assim, de algumas vezes nessa obra, nesses diálogos que ele traça. Porque ele diz, olha, a gente pode apresentar o fenômeno, a gente pode apresentar o fato para a pessoa, a gente pode dar as explicações do ponto de vista filosófico para a pessoa, mas se a pessoa não tem o desejo de esclarecer, não adianta que a gente perder o tempo com aquela pessoa, porque ela não está aberta para essa informação. Ela não está com vontade naquele momento. Ela pode estar envolvida por preconceitos, por outras questões, ou que as próprias convicções dela estejam associadas com outros termos que não encontraram algum tipo de coerência naquilo que ela presenciou, naquilo que ela estudou. Então ele coloca isso de uma maneira muito enfática, muito prática. Tanto que mais à frente ele explica mais detalhadamente sobre esses elementos da convicção. Os elementos de convicção não são os mesmos para todos. O que convence a uns não produz a impressão alguma em outros. Assim sendo, é preciso um pouco de tudo. É, porém, um engano crer-se que as experiências físicas sejam um único meio de se convencer. O que ele quer dizer é o seguinte, para algumas pessoas, as pessoas só creem quando veem. Né? Se eu vir um fenômeno mediúnico, eu vou acreditar no espiritismo. Algumas outras pessoas vão presenciar o fenômeno e vão achar que é um embuste, como nós vimos no capítulos anteriores. Vão ficar procurando formas de contestar aquele fenômeno que ele está vendo, porque ele vai dizer que é uma farsa, que é um teatro e que não corresponde à verdade. Então, o que pode ser uma convicção para um, de repente não é convicção para outros. Para algumas outras pessoas, algumas pessoas nunca testemunharam os fenômenos. Mas as explicações que a doutrina espírita oferece para diversas questões que a gente pode ver, tanto no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, na Gênesis, o quanto que as obras subsidiárias oferecem conforto e esclarecimento, são suficientes para que a pessoa possa acreditar, para que a pessoa possa crer. As convicções de algumas pessoas estão embasadas, necessitam apenas desse esclarecimento do ponto de vista filosófico. Mais à frente, Kardec coloca, quando se vê um fato que não se compreende,
quanto mais extraordinário ele é, mais suspeitas desperta e mais o pensamento se esforça para lhe dar uma causa vulgar. Se ele, porém, for compreendido e logo admitido por ter uma razão de ser, desaparecendo o maravilhoso e o sobrenatural. Então ele coloca assim, às vezes uma coisa muito extraordinária, um fenômeno, ele possui um apelo visual muito grande e as pessoas ficam impressionadas com aquilo de tal forma que passam, isso não pode ser verdade mesmo, porque isso, como que isso vai ser verdade? Elas vão duvidar porque parece muito mais uma coisa extraordinária do que necessariamente uma coisa que faça parte das leis da natureza. Porque os fenômenos mediúnicos fazem parte das leis naturais. A gente aprende isso estudando o espiritismo. Então, mas a partir do momento em que a gente admite esses fenômenos, isso vai se tornar natural, porque a gente passa a compreender isso como eu acabei de falar, como integrantes das leis naturais. Então, como integrante das leis naturais, a gente percebe que os fenômenos espíritas, eles podem ter esse apelo, eles podem causar grandes impressões em algumas pessoas e não tão grandes em outras, e algumas pessoas causar o convencimento e outras pessoas causar mais dúvidas. Algumas pessoas precisam, se embasam apenas, as suas crenças são embasadas apenas através dos estudos doutrinários, da parte filosófica da doutrina, enquanto outras pessoas precisam visualizar os fenômenos para crer. E nisso é onde Kardec coloca aquilo que nós falamos no início do trabalho, que ele apresenta justamente esses dois lados da doutrina, o lado filosófico e o lado experimental, que é o lado das manifestações. E ele vai citar um exemplo. Ora, eu sou todos os dias visitado por pessoas que ainda nada viram e creem tão firmemente como eu, pelo só estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações é acessório. O fundo é a doutrina, a ciência. Elas a veem tão grande, tão racional, que nela encontram tudo o que pode satisfazer as suas aspirações interiores, a parte o fato das manifestações, do que concluem que, supondo não existissem as manifestações, a doutrina não deixaria de ser a que melhor resolve uma multidão de problemas reputados insolúveis. Então, tem vários problemas, várias questões, né, que as pessoas consideram de difícil solução, ou perguntas que as pessoas geralmente respondem, mas por que isso aconteceu? E assim, foi porque Deus quis. E a doutrina espírita, dentro da doutrina espírita, não existe essa explicação para Deus quis, porque é assim, porque tem que ser. A doutrina espírita vai nos dar ferramentas para compreender melhor as situações do dia a dia. Às vezes nós ainda não somos capazes de compreender, mas a doutrina espírita oferece resposta para uma grande quantidade de questões que nos perturbam, que podem nos perturbar e que a gente precisa esclarecer. Então, nós temos essa ferramenta na mão. Por isso que algumas pessoas nem precisam dos fenômenos. Se os fenômenos não existissem, não diminuiria nem um pouco a crença dessas pessoas no espiritismo. Daí vem a segunda pergunta do visitante. Ele coloca: o senhor tinha razão de dizer que das mesas giratórias e falantes saiu uma doutrina filosófica. E longe estava eu de suspeitar as consequências que surgiram de um fato encarado como simples objeto de curiosidade. Agora vejo quanto é vasto o campo aberto pelo vosso sistema. Então aqui, ele está reconhecendo que a doutrina espírita é muito maior do que apenas os fenômenos. Ele fala assim, olha, o senhor tinha razão de dizer que das mesas giratórias falantes saiu uma doutrina filosófica. E longe estava eu de suspeitar as consequências que surgiram de um fato encarado como simples objeto de curiosidade. Então, aquilo que antes era um objeto de curiosidade se tornou um processo de estudo. E desse processo de estudo foram desenvolvidas metodologias,
através do método científico, através de estudos minuciosos, foram preparadas questões, questionamentos para que se pudesse melhor compreender esses fenômenos e assim Kardec, através da sua codificação, nos oferecer os livros, os 5 livros que formam o Pentateuco Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, para que nós possamos compreender melhor todas essas questões. Então, dentro do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita nos oferece respostas que outras vertentes religiosas não oferecem de uma forma tão clara. Sobre algumas situações, respostas a determinadas perguntas sempre caem no mundo do maravilhoso. É assim porque Deus quis, isso é um milagre, isso é um fenômeno que não tem explicação, enfim. E a doutrina espírita não nos permite esse tipo de inferência, muito pelo contrário, ela nos objetiva de uma maneira mais precisa. Então, para a gente compreender, a gente tem que... Para a gente compreender melhor essa questão, eu vou descrever agora um trecho do finalzinho do subcapítulo aqui. Há entre o Espiritismo e outros sistemas filosóficos esta diferença capital, que estes são todos obras de homens mais ou menos esclarecidos, ao passo que naquele que me atribuis eu não tenho mérito da invenção de um só princípio. E ele está dizendo o seguinte, que entre a maioria dos sistemas filosóficos foram criados pelos homens. A maioria dos sistemas filosóficos foram criados pelos homens. E ele está colocando o seguinte, o Espiritismo não é uma criação de Kardec. Kardec foi um instrumento utilizado pelos espíritos para codificar a doutrina. Então ele está dizendo que ele não tem mérito nessa, entre aspas, invenção. Que o mérito é daqueles que proporcionaram esses estudos. São aqueles que proporcionaram os fenômenos, que estiveram dispostos nas comunicações para que a codificação pudesse acontecer. Então Kardec não tem mérito e ele coloca de uma maneira muito humilde e muito conscienciosa. Por isso que é complicado a gente falar sobre kardecismo. Quando a gente fala sobre kardecismo, a gente tem algumas questões que estão envolvidas, mas principalmente a gente personifica algo que não tem um autor específico. Quando a gente fala de kardecismo, por mais que seja só para diferenciar de outras vertentes filosóficas, de outras religiões, nós estamos indicando que uma pessoa é responsável por essa doutrina, e não é o caso. Então, assim, chamar a doutrina espírita de kardecismo é um equívoco que nós espíritas devemos evitar. Vamos chamar de doutrina espírita, de espiritismo, e vamos analisar o motivo pelo qual nós usamos o termo kardecismo. É só para esclarecer do que a gente está falando. E se a gente faz tanta questão de esclarecer, por que a gente quer tanto diferenciar a doutrina espírita de outras vertentes religiosas? Será que atrás disso a gente não está com um pouquinho de preconceito? Será que nós não temos um pouquinho de medo de nos assumirmos como espíritas? Então, é parar para analisar essa questão. Mas chamar a atenção principalmente de uma coisa que o próprio Kardec coloca, que ele não tem mérito. O mérito maior, quando ele diz que não tem mérito, colocando de acordo com a própria posição de Kardec nas suas obras. Ele é um instrumento dos espíritos para a codificação da doutrina. E ele encerra justamente exemplificando isso que a gente está falando. O espiritismo tem auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais somos simples átomos. Existem pessoas, espíritos, né, que têm muito mais preponderância, como ele mesmo coloca, do que nós, meros mortais, do que ele, que foi um instrumento. Nesse momento, Kardec está sendo extremamente humilde. A gente entende a importância de Kardec para a doutrina espírita.
a gente entende a importância de Kardec para a codificação, para a codificação, provavelmente sem o conhecimento pedagógico, sem a experiência de educador de Kardec, a doutrina espírita poderia ter uma formatação um pouco diferente, mas não poderia se diferenciar em conteúdo, porque porque a doutrina espírita se baseia nas leis da natureza, as leis da natureza são imutáveis. Então Kardec reconhece essa posição e ele provavelmente criticaria se alguém chamasse de kardecismo. Então vamos ficar atentos a essa nossa colocação e vamos denominar como deve ser, né, o espiritismo, a doutrina espírita. Então, para a gente encerrar esse trecho, encerrar esse subcapítulo na noite de hoje, deixando claro que os elementos de convicção são muito particulares. O que convence a um não convence, pode não convencer a outro. E o que está no momento de uma pessoa pode não estar no momento do outro. Então, nós estarmos atentos a essas pequenas diferenças e sabermos respeitar o limite do outro, que nem sempre está na hora do outro compreender. A pessoa pode não ter desenvolvido ainda os argumentos interiores para que ele possa alcançar determinados tipos de explicação, determinados tipos de conhecimento. Então, é um passo de cada vez que deve ser dado e a gente tem que ter paciência para que a gente possa avançar nesse sentido, entendendo, mas ainda que a doutrina espírita ela tem o lado filosófico e o lado experimental que nós discutimos aqui. A gente está falando da doutrina de uma maneira geral, e que para algumas pessoas é fundamental o fenômeno e para outras pessoas não é fundamental o fenômeno. Então, para justamente ilustrar o quanto que esses elementos de convicção são individuais. A gente fica por aqui, o grupo está aberto para debate, estejam todos à vontade para contribuir, para indicar. Eu acho que essa é uma pergunta importante. O que nos trouxe ao estudo doutrinário? Por que nós estamos aqui? Né? Quais são os elementos que nos permitem acreditar na doutrina espírita? Quais foram os nossos elementos de convicção para nos trazer até aqui esse momento de estudiosos da doutrina? E o que eu acho que nós já falamos sobre isso, mas eu acho que é importante a gente sempre reforçar, ainda mais em momentos difíceis como nós estamos passando, quais os consolos que nós conquistamos a partir desses estudos, como que esses estudos, como a doutrina espírita contribuiu na nossa vida. E eu vou começar dizendo, a doutrina espírita vem me trazendo consolo no sentido de que sempre que eu estou passando por um momento de atribulação, eu passei a interiorizar que eu sou responsável por esse momento de atribulação, também sou responsável por sair desse momento de atribulação, seja buscando ajuda de especialistas, seja reconhecendo os meus erros, seja reconhecendo aquilo que eu preciso, mas principalmente na crença de que há algo que seja maior, que é maior do que eu, e o quão importante nós estarmos sempre dispostos a fazer o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, o quanto que estudar é importante para mim, porque é somente através do estudo, por exemplo, que a gente vai conhecer e para poder aperfeiçoar as nossas dificuldades. Então, a doutrina espírita me traz essa possibilidade de me reconhecer, de me identificar as minhas dificuldades para que eu possa trabalhá-las. E fico justamente com esses questionamentos aqui para vocês. De que forma que a doutrina espírita contribui e quais foram os elementos de convicção que nos trouxeram até esse momento de estudos. Fiquem todos à vontade, o grupo está aberto para as discussões, para as colocações.